Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada comparecermos para esse nosso encontro, o encontro da família com Jesus. Um momento de ficarmos pensando, sentindo, vibrando através dos ensinamentos do Cristo, que são ensinamentos renovadores, libertadores. E se levamos o Evangelho para o nosso lar, para a nossa família, estamos levando um recurso imensurável, segundo a espiritualidade nos diz, que fortalece os nossos laços familiares, que defende o nosso lar, nossa casa, da infiltração, vamos assim dizer, de influências negativas. Lógico que quando a gente começa a prática do Evangelho no lar, precisa que haja uma sistemática, que haja exatamente aquele dia, aquela hora para nos reunirmos, para que os nossos guias espirituais possam se programar e chegar até nós, né? Segundo a espiritualidade, a casa que faz o Evangelho no Lar de uma forma séria, sistemática, ilumina todo o prédio, toda a rua, com o estudo, com as vibrações e com a prece. André Luiz, inclusive, relata em um de seus livros que chegou a visitar aqui na Terra uma casa que fazia o Evangelho no lar e que ficou surpreendido com a luz que era emitida daquele recinto modesto, o número de espíritos ali conduzidos para ouvir as reflexões, e eles que estavam, André Luiz estava com a equipe, né, de trabalho na espiritualidade, e esses lugares são lugares em que eles, espíritos, se reabastecem, renovam as suas energias. As energias que eles gastam, né, no trabalho que é feito de socorro, de amparo na espiritualidade, e as casas que fazem o Evangelho no lar permitem todo esse socorro, todo esse amparo aos nossos irmãos necessitados e a tantos outros que são trabalhadores na espiritualidade. Então, é um momento abençoado, é um momento sério e que a gente deve levar adiante, né? Com seriedade, com firmeza, convictos de que estamos ali num momento muito, muito benéfico para todos nós. Então não vamos esquecer o recipiente com a água que é fluidificada durante a nossa reunião, o nosso estudo pelos guias espirituais. E essa água é uma água que precisa ser ingerida com muita fé, com muito respeito, para que possa ter o efeito necessário em cada um de nós. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa leitura preparatória, o livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje a mensagem é a 132. Em tudo, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 4. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades de culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé,
e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Quer dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado das multidões, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Que reflexão maravilhosa, né? A vivência religiosa da espiritualidade, ela não está restrita a certos momentos, a certos lugares. Ela deve ser uma vivência, uma expressão de vida. As nossas atitudes são atitudes que revelam a nossa fé, que revelam exatamente o nível de religiosidade que já atingimos. Então, meus amigos, façamos agora a nossa prece inicial, elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, nos conectando com as esferas do bem do universo. Senhor Jesus, reunidos estamos em torno do vosso nome para mais um Evangelho no Lar, imbuídos que estamos de compreender os vossos ensinamentos e, sobretudo, de podermos vivenciá-los em nossa trajetória terrena. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, Joana de Ângeles vai nos apresentar no livro Florações Evangélicas, que está sendo o nosso referencial, é a mensagem, a reflexão dela, de número 29, Louvor ao Livro Espírita. E faz referência, Joana de Ângeles, nessa mensagem, ao capítulo 6, que começamos anteriormente a estudar, o Cristo Consolador. E hoje vem instruções dos Espíritos sobre o advento do Espírito de verdade. Essas instruções são todas dadas pelo Espírito de verdade. O Espírito responsável pela codificação, que coordenou os demais espíritos, que esteve à frente da codificação. E muitos perguntam, quem é o Espírito de verdade? Uns dizem que é um grupo de espíritos
puros, superiores. Outros já dizem que acham, pelas colocações, que seja o apóstolo Paulo. Outros dizem que é o próprio Cristo. Modestamente, particularmente, eu acho que é Jesus, pela forma como ele se coloca. Se não, vejamos. Começa o Espírito de verdade dizendo: venho, como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como ceifeiro, reuni em feixes o bem espaço na humanidade e disse: vinde a mim, todos que sofreis. Aí a gente vai vendo, sinceramente, que é o próprio Jesus. Mas isso, o que importa é a essência, né? Vamos lá. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como um cedro. São exatamente as palavras, né, que nos fazem lembrar Jesus. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Ou seja, ele diz que devemos compreender as trevas da nossa ignorância, as trevas da nossa inteligência, e não afastar o facho dos ensinamentos que é o Espírito de verdade, que é o Espírito, o Consolador prometido, ou seja, a doutrina espírita, para não afastar, não colocar de lado, e assim, para que assim possamos retornar ao regaço do Pai. Eu estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes e transviados, que vendo o céu tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Ele se diz compadecido, né, de todas as aflições, de todo o sofrimento, mas que é necessário que haja todo o nosso esforço para não tombarmos no abismo, para não misturarmos os ensinamentos, né? Para não misturarmos as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, não acreditáveis o nada. Vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E ele aqui já assina Espírito de Verdade em 1860. E prosseguindo, ele vem nos dizer:
Venho ensinar a consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. São palavras, né, de consolação. E ele diz, quer dizer, que através da doutrina espírita vem consolar todos nós. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, olha aqui mais palavras para nos chamar a atenção, né? As cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo de vós todos será talvez o mais resplandecente. Ou seja, ele diz que quando tudo terminar, quando a hora do desencarne chegar, nós vamos exatamente sentir que nada se perdeu, nada está perdido no reino do Pai, e que estaremos em condições abençoadas, em condições de acolhimento, em condições de luz, em condições exatamente de amparo e de proteção. Porque tivemos aqui na Terra uma postura, um posicionamento de resignação diante da vida. Nada de revolta, nada de desespero. E soubemos, quando a gente sabe enfrentar as adversidades, na convicção, na crença e vivência, sobretudo, dos ensinamentos de Jesus. E ele diz aqui: em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bens amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais frequentemente mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. E que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Quanto ensinamento! É aquele, volta a dizer novamente, espírito de verdade, já em 1861. E aqui é muito ensinamento, né? Porque ele diz assim, que todos os que sofrem, que carregam os seus fardos pesados, são bem amados por eles. Nós não estamos em abandono, nós não estamos sofrendo por um castigo de Deus, não. O sofrimento é o resultado dos nossos erros de passado e da nossa invigilância. Então ele diz aqui que a gente não deve jamais ter ciúme
vibrar contra os ricos do mundo, porque eles são frequentemente mais miseráveis. E por que o Espírito de Verdade diz isso? Porque os ricos, eles se perdem muitas vezes no egoísmo, na vaidade, no orgulho, utilizam os bens materiais em benefício para atender os seus prazeres e muitas vezes prejudicam o seu semelhante. Então, essa é a verdadeira miséria. São exatamente tudo aquilo que nós construímos de uma forma equivocada, agindo erradamente. E ele diz que está conosco, né? E que estamos sendo preparados assim para, quando desencarnarmos, ser lançados livres e alegres no seio daquele que nos criou. E nos criou exatamente fracos, mas para que a gente possa desenvolver as nossas forças e buscarmos a perfeição, porque para nos tornarmos, como ele diz aqui, perfectíveis. E quer que a gente trabalhe a nossa maleável argila. O que significa isso? Argila, ou seja, o nosso hoje, o nosso amanhã. A gente trabalha hoje, a gente está moldando hoje, o nosso amanhã, o nosso futuro. Ele chama de argila, né? É um termo que até Haroldo utiliza muito, Haroldo Dutra. É tudo uma questão de trabalhar a argila. Como é que nós estamos moldando a nossa vida no futuro a partir das nossas ações de hoje? E ele vai dizer mais, que é o médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. E ele se posiciona, o Espírito de Verdade, com as palavras, né, de Jesus. Por isso que muitos acham que o Espírito de Verdade é o próprio Cristo. E como eu já disse, eu também. Mas Joana de Ângeles, ela vai fazer suas considerações a respeito de dois trechos dessas instruções do Espírito de Verdade. Primeiro, logo no início, quando ele diz que veio como outrora aos transviados filhos de Israel, que é o início das instruções, né? Então ela coloca aqui, ela faz uma reflexão, tendo como título Louvor ao Livro Espírita. Porque o livro espírita, deixa eu ver aqui que eu tinha visto. Ele guarda o hálito superior da vida para a manutenção das aspirações da terra, no justo momento em que, desajustados, os indivíduos se atiram em louca e desabalada correria pelos sombrios meandros da indiferença, do descaso, do cinismo e da criminalidade. Então, o livro espírita é exatamente aquele que vem trazer, concretizar as palavras de Jesus nos dias de hoje. E ele diz exatamente respeito, esse texto de Joana de Ângeles, diz respeito exatamente ao início da instrução do item 5, né? Quando o Espírito de Verdade diz que está se dirigindo a todos os filhos transviados de Israel, como fez antigamente, né? Então ele ressalta a importância do livro espírita, ele louva, quer dizer, ela louva, que é Joana de Ângeles,
Bem-aventurado seja, pois, aquele que esparze alegria, o que doa pão, o que oferta medicamento, o que distende linfa generosa, o que concede agasalho, mas, sobretudo, o que planta o futuro, luarizando com a palavra espírita, incerta no livro libertador, quer dizer, inserida, né? No livro libertador, a grande noite da ignorância, na qual padecem os espíritos jugulados ao passado delituoso ou atados às reminiscências dolorosas, sob o talante com que renasceram para resgatar e libertar-se. E ela vai, na mensagem 30, sob o nome Resignação, ela faz essa reflexão em torno do último parágrafo, o item 8. O item 8 do capítulo 6º, que contém as instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. E essas instruções são todas assinadas pelo Espírito de verdade. E ele conclui exatamente nos dizendo: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca a ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade ao invés de reclamar contra as dores. Os sofrimentos morais que são neste mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração deve bater, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. Aqui já é o Espírito de Verdade, essa instrução é de 1863. Então, nessas instruções dos Espíritos, que vai do item 5 ao item 8, o Espírito de Verdade vai se pronunciando. 1960, 61 e em 63. Aqui, meus irmãos, deixa-me ver aqui. Que Joana de Ângeles, ela vai, como a gente já disse, fazer reflexões em torno de dois trechos, né, que a gente acabou de ler. E ela vai fazer reflexão aqui quando ela chama a resignação diante de todos os desafios que a vida nos apresenta. Quantos desafios nós enfrentamos, não é verdade? Quantos conflitos, quanta dor, quanto sofrimento. São as misérias as mais diversas, as misérias econômicas, as misérias materiais, as misérias principalmente morais, espirituais, um descaso muito grande com relação ao crescimento espiritual, um descaso com relação aos valores morais. É uma lástima, é muito deprimente a gente ver no cenário terreno todas essas ocorrências. E exatamente o que o Espírito de Verdade vai nos dizer aqui,
que devemos ter diante da vida essas duas virtudes, devotamento e abnegação diante da vida. Devotamento, que significa uma dedicação que se tem a uma causa, a um objetivo, a uma pessoa. E a abnegação. A abnegação é aquele devotamento total em que você está envolvido de tal forma que você abre mão de seus interesses pessoais. E vai dizer exatamente isso, que elas são essenciais para que haja caridade e humildade. Então, o Espírito de verdade nos trouxe essas reflexões muito importantes, nos orientando, nos advertindo com relação à vida terrena, à importância da vida terrena, a importância das orientações que nos chegam do mundo espiritual. Então, é o advento do Espírito de verdade, o Consolador que Jesus havia nos prometido. E são essas as reflexões em torno, desse item, esse item que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. O advento de verdade, o Espírito, o próprio Espírito de verdade nos falando. E assim, vamos agora apresentar as nossas vibrações, emitindo pensamento de amor, de perdão, de esperança, saúde, de fé, desejosos de que essas nossas vibrações cheguem não só a nos envolver, mas também aos nossos irmãos necessitados. Senhor Deus, humildemente voltamos a rogar pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, inclusive em nosso país, que necessita tanto de paz, de justiça social. Rogamos pelo movimento espírita para que permaneça sintonizado com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os doentes, todos os enfermos que estão nos hospitais, nos abrigos, nas casas de repouso, pelas ruas, em seus lares, para que encontre o lenitivo de suas dores e, se possível, a cura. Pelas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa, para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Recebeis, Senhor meu Deus, as nossas rogativas. Derramai vossa graça sobre todos nós, para que, fortalecidos, possamos continuar com fé e esperança em nossa caminhada terrena. Pai nosso, que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Encerramos assim com esta prece o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.